Vamos ler então o Evangelho de João, capítulo 6, apenas a primeira parte do versículo 37. João, capítulo 6, a primeira parte do versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Vamos dizer após mim: todo o que o Pai me dá virá a mim. Amém. Podeis sentar. Irmãos, eu quero, antes da pregação, agradecer os irmãos, o tempo que nós ficamos em repouso, em recuperação da cirurgia. Graças a Deus a cirurgia foi bem feita, como também havia sido da primeira vez, Porém, dessa vez eu tive que prestar mais atenção no pós-cirúrgico, no repouso, essas coisas que são exigidas devido a minha recuperação. Então, quero agradecer aos irmãos que mantiveram a igreja, que continuaram a obra do Senhor, os presbíteros que pregaram aqui, os diáconos que mantiveram a igreja sempre em ordem para o funcionamento do culto, aos irmãos que estiveram sempre presentes aqui, aos irmãos que oraram por mim, os irmãos que oraram também, os nossos ouvintes da internet que oraram também por mim, e a todos os visitantes que estão aqui hoje também para ouvir a palavra de Deus. Nós temos falado sobre 5 pontos conhecidos, 5 pontos do calvinismo, que é tulipe. Cada letra representa uma doutrina. Letra T, a depravação total. A letra U, a eleição incondicional. A letra I, a graça. A letra L, a expiação limitada. A letra I, graça irresistível. E a letra P, perseverança dos santos. Nós estamos nesse 4º ponto, que é a graça irresistível. Já falamos da depravação total, e essas letras começam com as palavras em inglês, por isso que fica assim, tulipe. Nós falamos de depravação total, que todo ser humano nasce em pecado, e não tem nenhuma faculdade do ser humano que não seja contaminada pelo pecado. Em segundo lugar, nós falamos da eleição incondicional. Deus, quando elege, quando escolhe alguém, Ele não olha para o mérito de alguém. Ele olha simplesmente para a sua própria bondade, a bondade dele, e não algo em nós, como muitas pessoas acham que nós somos salvos por boas obras. Ou alguns também evangélicos da doutrina arminiana que acham que somos salvos por causa da nossa fé. Também não é isso. Nós somos salvos por causa da graça de Deus. A fé é o meio, a fé não é o motivo da sua salvação. Nós falamos sobre a expiação limitada, que é o 3º ponto, que Cristo não morreu por todas as pessoas. Porque Cristo, Ele garantiu uma intercessão, uma oração por aqueles por quem Ele morreu. E até hoje Ele faz isso lá no céu. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por quem? Por todas as pessoas? Não, irmãos. Leia João mesmo, 17, versículo 9, está escrito lá: não rogo pelo mundo, Jesus falou. Pai, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Tu me deste, porque são Teus. Jesus ora pelos seus, por aqueles que o Pai lhe deu. E agora estamos neste ponto da graça irresistível, letra I, E domingo que vem vamos encerrar com a letra P, perseverança dos santos. Essa letra L, de que Jesus não morreu por todos, que agora consequentemente vem a letra I, que é a graça irresistível, ela é mostrada aqui. Jesus disse em João 17, 9, eu rogo, Senhor, por aqueles que Tu me deste, porque são Teus. Agora veja esse de João 6, 37 que nós lemos. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. É impossível alguém que o Pai deu a Jesus não ir a Jesus. E se uma pessoa não vai a Jesus, as pessoas que querem argumentar contra essa doutrina, elas dizem assim: mas se uma pessoa quiser ir a Jesus e o Pai não deu, como é que faz? Elas querem colocar uma contradição onde não existe, porque humanamente ninguém quer ir a Jesus. Humanamente falando, o ser humano quer continuar em seus pecados, ele quer continuar no mundo. Se alguém quer ir a Jesus, é porque Deus mesmo está movendo e levando essa pessoa para Jesus. Agora, não vamos falar
de muitas outras razões pelas quais muitas pessoas querem vir a Jesus. Tem muita gente que quer vir a Jesus por vários motivos que não são os motivos de salvação. Tem gente que quer vir a Jesus porque acha que Jesus vai dar um carro zero. Outros querem vir a Jesus porque acha que Jesus vai curar ele da enfermidade. Jesus pode fazer tudo isso e às vezes ele faz mesmo. Mas se a pessoa está vindo a ele por causa desses motivos, obviamente essa pessoa não está buscando ser salva. Ela está buscando criar, né, o seu puleiro aqui nesse mundo para ficar em cima dele. Ela quer criar o seu puleiro nesse mundo para ficar em cima dele, do lixo. Porque as coisas deste mundo, por mais belas que pareçam aos nossos olhos, não passam de lixo aos olhos de Deus. Elas vão perecer. E todos que se apegaram a ela vão perecer igualmente. Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. A cidade que ela morava pereceu. Fogo consumiu Sodoma e Gomorra. E o anjo disse: não olhe para trás. E ela olhou e ela ficou transformada em uma estátua de sal. Ou seja, pereceu junto com aquilo que ela amava. O que é que você ama? Não interessa o que é que você ama. Se você ama algo mais que Jesus, você vai perecer junto com aquilo. Porque tudo é passageiro. Somente Cristo é eterno. Então, se Jesus não ora por todo mundo, é óbvio que ele não morreu por todo mundo. E nós já pregamos sobre isso e falamos em outro sermão. Depois os irmãos procurem em nosso canal. Agora, quando nós falamos que, ou Jesus, né, quando ele fala, todo que o Pai me dá virá a mim, ele está falando que Deus tem um certo número de pessoas que ele deu, que ele escolheu para dar a Jesus. Afinal de contas, todos vão a Jesus? Não. Por que alguns vão e outros não? Porque o Pai deu essas pessoas para Jesus. E Jesus está dizendo aqui, todo que o Pai me dá virá a mim. Essa é a doutrina da graça irresistível. O ensino arminiano do século XVII ensinava que o homem degenerado e carnal, isso está nos escritos deles, tá? Nos escritos dos remonstrantes, eu expliquei na primeira mensagem. O homem degenerado e carnal bem pode usar a graça comum, na que se constitui a luz natural, ou os dons que ainda lhe foram deixados após a queda. Assim, ele sozinho pode gradualmente alcançar uma graça maior, isto é, a graça evangélica ou salvadora e a própria salvação. Os calvinistas chamaram isso aqui de erro doutrinário e está no terceiro e quarto capítulo dos cânones de Dort e no erro número 5. E também no erro número 7, os arminianos diziam: esta graça pela qual somos convertidos a Deus é apenas um apelo gentil. Eles diziam que esta maneira de agir consiste em aconselhar. Deus está aconselhando você a vir a Cristo. Deus não está trazendo você a Cristo. É isso que eles diziam. E, aliás, até hoje as pessoas dizem isso. Deus está só te aconselhando a vir a Jesus. Agora você vem se você quiser. Não é isso que as pessoas pregam? É isso que as pessoas pregam. Mas você já ouviu alguém desafiar este ensino? Você já ouviu alguém desafiar, como eu farei aqui agora? Que não é assim. Não é se você quiser. Porque o homem natural, a Bíblia diz que ele não deseja as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Os pregadores podem dizer o que eles quiserem, mas nós vamos dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. E as pessoas dizem: você vem se você quiser. Não, você só vai vir se, em primeiro lugar, Deus abrir os seus olhos espirituais, tirar a venda dos seus olhos, e então ele chamar você, aí você vem. Eles diziam também que a graça e a livre vontade são causas parciais que operam juntas. Tipo, Deus te dá uma graça e você dispõe sua vontade. É uma salvação de parceria. E a Bíblia diz que a salvação pertence somente ao Senhor. Só ao Senhor pertence a salvação e não o homem. O homem não é sócio de Deus na salvação. A salvação é do Senhor e Ele dá para quem Ele? É bom falar alto, porque senão o povo não vai saber que vocês estão sabendo disso. Agora,
por causa desta doutrina remonstrante do século XVII ser muito parecida com a doutrina pelagiana do século V, IV e V, os nossos pais, eles colocaram ou definiram essas doutrinas como estranhas. Eles refutaram essa doutrina como doutrina estranha. E não vamos falar sobre todas as refutações, né, dos pais calvinistas naquela época, porque quem tiver curiosidade pode baixar na internet em PDF, tem lá os cânones de Dort, e você pode baixar e ler você mesmo. Agora vamos então, neste sermão, explicar o que é a graça irresistível. Primeiro, antes de dizer o que é a graça irresistível, eu vou dizer o que ela não é. Eu posso e devo, primeiramente, mostrar o que não é a graça irresistível. Alguns espantalhos, os irmãos sabem o que é um espantalho na filosofia, né? Um espantalho na filosofia é quando alguém diz que você diz uma coisa que você não diz. Entendeu? Isso é um espantalho. É quando alguém, para querer refutar o que você falou, ele diz que você falou uma coisa que você não falou. Isso que é espantalho. Então vamos lá. Alguns espantalhos que as pessoas criam contra a doutrina da graça irresistível. Eles dizem o seguinte, só para registrar aqui, né, que os que atacam a graça irresistível creem na graça preveniente, que ela não pode ser demonstrada na Bíblia, como nós já falamos várias vezes. Mas o espantalho que eles criam sobre a doutrina da graça irresistível é o seguinte, que se essa graça fosse irresistível, todos teriam que ser salvos. Isso é um espantalho. Nenhum calvinista diz isso. Nem o próprio Calvino e nenhum dos seus seguidores, por toda a história da Reforma Protestante. Ninguém nunca disse isso, que se a graça é irresistível, todos terão que ser salvos. Por quê? Porque a doutrina ensina que Deus tem os seus escolhidos, conforme nós lemos aqui. Todo que o Pai me dá, virá a mim. Jesus não está dizendo que o Pai me dará a todos. É isso que Jesus falou? O Pai me dará a todos. Não, ele disse todo que o Pai me der. É igual eu brinco com os irmãos, né? A Bíblia fala para você comer de tudo que está na mesa, não tudo que está na mesa. Então, comer de tudo não quer dizer comer tudo. O Pai dará a Cristo. E todo que o Pai der a Cristo, irá a Ele. Mas a Bíblia não está dizendo que o Pai dará todos a Cristo. Então, como Deus tem os seus escolhidos, Ele dará apenas os seus escolhidos a Jesus, para que Jesus os salve. Então, a graça irresistível não é aplicada a todas as pessoas, mas somente aos escolhidos. Então, o primeiro espantalho é esse: se a graça irresistível fosse irresistível, todos seriam salvos. Não. Todos os que o Pai deu a Cristo serão salvos, isso sim. O segundo espantalho que eles criam sobre essa doutrina é achar que a graça é resistível, porque todos os dias nós vemos pessoas rejeitando a graça de Deus. Mas se a graça fosse irresistível, por que todo dia nós vemos pessoas rejeitando a graça de Deus? É verdade, nós não negamos isso. Todos os dias você vê pessoas rejeitando a graça de Deus. Na boca, pela boca, elas falam que não rejeitam, mas o seu coração rejeita a graça de Deus. Elas dizem assim, não, eu aceito a graça de Deus, mas não é verdade. Não é verdade. Essas pessoas são resistentes à graça de Deus. Nós não negamos isso, mas também não é isso que ensina a doutrina da graça irresistível. A graça irresistível não quer dizer que o homem não resista a Deus. Vou dar um exemplo que é muito comum os arminianos usarem contra nós, que é Atos, capítulo 7, versículo 51. Depois do discurso de Estevão contra o Sinédrio de Jerusalém, quando ele vê que o Sinédrio não se converte a Cristo e não aceita os argumentos de Estevão a respeito do templo, então ele diz para aqueles sacerdotes, ele diz para aqueles rabinos, aqueles que participavam, os juízes que participavam do Sinédrio, ele diz, vós sempre resististes ao Espírito Santo. Então, as pessoas resistem. Mas o que é então que quer dizer a doutrina da graça irresistível? Ela quer dizer que quando essa graça entra em ação,
o homem não pode então resisti-la. O homem só resiste enquanto a graça não entra dentro dele. É isso que a graça irresistível quer dizer. Ela é resistível enquanto ela não está em operação. A partir do momento que ela entra em operação no sujeito, ele não pode mais resistir. Nas palavras de John Piper, a doutrina da graça irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Significa que o Espírito Santo, sempre que quer, pode vencer toda resistência e tornar a sua influência irresistível. É uma questão do querer do Espírito Santo. Vamos dizer, em outras palavras, eu não sei o nome de lutador aí de UFC, que antigamente era boxe, né? Hoje é UFC. Fala um aí para mim. Alex o quê? Botan? Boatan? Não, fala outro. Eu não... Minotauro? João Belvis? Eu não entendo, irmão. Mas vou dar um exemplo aqui. Eu e o Mike Tyson. Vou falar da minha época. Eu posso resistir o Mike Tyson. Eu posso. Até que ele entre em ação. Eu posso resistir, eu posso resistir e falar para ele, vem na mão, palhaço. Eu posso xingar, brigar, desafiar, fazer o que eu quiser. Eu posso resistir. Você não me aguenta, que não sei o quê. Até a hora que ele entrar em ação. Só isso. Da mesma forma, o que a doutrina da graça irresistível está ensinando? Não que os pecadores... é claro que os pecadores ficam resistindo ao Espírito Santo. Mas na hora que o Espírito Santo entra em ação, ele não pode mais resistir. Outro espantalho é dizer que essa doutrina ensina que Deus força a vontade do homem. Então quer dizer que o Espírito Santo força o homem querer Deus? Porque ele não... Você falou aí que ele não quer, ninguém quer Deus, então o Espírito Santo vai forçar alguém a querer Deus? Isso é outro espantalho, não é isso que a doutrina ensina. Ninguém diz que Deus traz o homem à força. A graça irresistível diz que Deus troca a vontade do homem para que ele venha voluntariamente, mas com a vontade trocada. Aleluia. Olha o que disseram os nossos pais. Eles disseram assim: Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele faz com que ouça o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Essa vontade estava morta, mas Ele a faz reviver. Ela era má, mas Ele a torna boa. Estava indisposta, mas Ele a torna disposta. Era rebelde, mas Ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. Não é que Deus força o sujeito, Deus só troca a vontade dele. E quando Deus troca a vontade, como Ele havia dito em Ezequiel, que nós vamos ver agora, ninguém resistirá. Segundo lugar, a graça irresistível é o trabalho de Deus na transformação do homem. Olha o que Deus disse através do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3 e depois o 33. De longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei. Isso aqui é aquilo que nós já pregamos sobre eleição incondicional. Deus que quis te amar. Você não tinha nada para Deus te amar, mas Ele quis te amar. Com amor eterno eu te amei. Também com benignidade te atraí. Você está vendo isso aqui? Se Deus amou você, Ele não vai forçar você. Com a benignidade, Ele vai te atrair. Você virá a Cristo não por uma obrigação, mas porque você
teve sua mente aberta e viu que o que Jesus fez na cruz do Calvário por você foi algo magnífico. Ninguém nunca pôde e nem vai poder provar tão grande amor. Não. O maior amor demonstrado para a humanidade é aquele que foi demonstrado na cruz do Calvário, naquela sexta-feira de Páscoa do ano 29. Quando Jesus Cristo entregou a vida dele por amor, ele não era obrigado. Quando você compreender isso, o seu coração se derreterá e você virá a Jesus chorando, chorando. Ele não vai te forçar, mas ele trocará a sua vontade. Agora o verso 33, Jeremias diz assim, o Senhor, diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei minhas leis e também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Também essa doutrina, por meio do profeta Ezequiel, diz assim, no capítulo 36, versículos 26 e 27, dar-vos-ei coração novo, olha bem, Deus é que vai te dar um coração novo. Porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Quem vai fazer isso? É Deus. Ele está dizendo, eu farei, tudo na primeira pessoa do singular. Eu farei, eu farei, eu darei, eu porei, eu tirarei isso, darei aquilo, eu porei o meu espírito dentro de vós. Tudo vem de Deus. Aí você diz assim, então quando eu vou a Jesus, não é porque eu quero? Bom, primeiro não, primeiro é porque Ele quer. Aí como Ele troca seu coração, aí segundo é porque você quer. Mas segundo, porque seu coração já foi trocado. Veja o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz, presta atenção neste versículo. Paulo diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo sua boa vontade. Quem é que faz você querer? Deus. Quem é que faz você realizar? Deus. Segundo a boa vontade dele. Se Deus não quiser, você não quer. Tem gente que diz, eu vou a Jesus se eu quiser. Não. Deus realiza em vós o querer. Se Deus não trocar seu querer, você não quer. Por isso que eu fico vendo crente, insistindo com certas pessoas para que elas sejam crentes. Ei, por que você não aceita Jesus? Por que você não vem para a igreja? Por que você não muda de... Por que você não converte? E a pessoa está lá olhando para a cara dela. Ai, esse bicho doido aí. Falando isso aí comigo. É claro, irmãos. Porque Deus é quem efetua nele o querer. Se Deus não der o querer para essa pessoa não vai querer. Eu não sou Deus. Eu não posso fazer você querer. Eu posso pregar a palavra. Eu posso pregar e devo pregar a palavra. Porém, pregar a verdade. Porque tem muita gente que quer a igreja, quer o evangelho, porque escutaram uma falsa propaganda. Escutaram uma mentira acerca do evangelho e elas vieram por causa daquilo lá. Só que depois, quando elas descobrem que não é aquilo, elas abandonam e depois não quer saber mais de igreja. Não é melhor ouvir logo a verdade de uma vez? Porque daí você fala, se é assim, então eu não quero mesmo. Então você já não queria mesmo. Agora você ouviu a verdade transformou você, aí você vai dizer, nossa, graças a Deus que eu ouvi a verdade. É isso. Agora, eu não sou Deus para transformar seu querer. Deus não fica, meus irmãos, à mercê da vontade humana, não. José de Paula tem um hino que canta assim, eu vou me lembrar dele aqui, ele fala, um passo só, tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa a tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido, e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só.
mudará a tua vida um passo só. Ou seja, você tem que dar um passo só. Aí ele fala assim: verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão, um passo só. Quem lembra disso? Só os antigos, né? Vão lembrar dessa música aí. Porém, olha aqui, Osés de Paula diz, ele diz que Jesus já chorava por você, ficava chorando no canto. Aí o diabo chegava perto de Jesus e falava: mestre, por que choras? Aí ele diz: porque fulano não me quer. Eu quero ele, mas ele não me quer. Imagina, irmãos, que ridículo. Jesus não está chorando por você. Não, pode tirar isso da sua cabeça. Jesus não está chorando por você, certo? Você que tinha que chorar por causa dos seus pecados e vir para Jesus, porque Ele é Salvador e perdoa todos os que se arrependem. Quem tinha que chorar era você. Jesus não está chorando no canto esperando ninguém, não. E outra, você não pode dar o primeiro passo também, não. Porque você está morto em seus pecados. Diz a Bíblia, não sou eu. Efésios 2, versículo 1. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Pela graça sois salvos. Se Deus não ressuscitar você, você vai permanecer morto espiritualmente. Assim como nós também estávamos. A natureza humana não aceita as coisas de Deus, como nós já falamos. Hoje, depois que os arminianos viram que sua doutrina do século XVII parecia muito com a pelagiana do século IV e V, eles mudaram e dizem o seguinte: não, o homem não pode vir da sua vontade caída mesmo, não. Mas eles recebem uma graça preveniente para decidir se virão ou não ao Salvador. Porém, essa doutrina não é bíblica. Não está na Bíblia que o homem recebe uma graça preveniente. Não é por causa do nome, não. É o conceito mesmo. Graça irresistível também não está na Bíblia. Mas se o conceito tiver, a doutrina é verdadeira. No entanto, a graça preveniente não está na Bíblia, nem o seu conceito. Não existe um texto bíblico que mostra que o homem recebe uma graça prévia que o coloca em um estado de liberdade como Adão antes da queda. É isso que a doutrina diz. A doutrina da graça preveniente que eles pregam diz o seguinte: Deus está te oferecendo uma graça. E então, através dessa graça, você pode decidir se você quer ou não Jesus. Isso é mentira. A Bíblia diz que você está morto nos seus delitos e pecados. E a única coisa que vai fazer você decidir por Jesus é se Ele te ressuscitar. Porém, se Ele te ressuscitar, Ele já te deu um novo coração. É impossível você dizer não para Ele com um novo coração, porque esse novo coração vem do alto. Os problemas de você acreditar que você fica que nem Adão antes da queda, que agora você pode decidir por você mesmo por causa da graça prévia, significa que Adão não foi então seu representante, que você mesmo será seu representante. Isso é antibíblico. Romanos 5, 12 em diante diz que Adão foi o representante da humanidade perdida. Ainda, se qualquer homem pela graça antecedente pudesse escolher a Cristo, então ele seria melhor do que Adão. E isso faz de Deus um tolo, por não ter colocado essa pessoa no jardim no lugar de Adão. Se você, pela graça preveniente, consegue aceitar Jesus por sua própria vontade, então você é melhor do que Adão antes da queda. E você está dizendo para Deus: poderia, Senhor, ter colocado a mim lá no jardim, porque eu ia escolher te obedecer, assim como agora estou escolhendo a Cristo. Olha que absurdo. Eu levo até as últimas consequências as afirmações dos pregadores. E podem levar as minhas também, não tem problema. Levem minhas afirmações às últimas consequências e vamos ver se ela continua ou não na Bíblia. Porque se eu afirmo que a Bíblia afirma, mesmo levando as últimas consequências minhas afirmações, ela não vai sair da Bíblia, porque Deus não se contradiz. Deus não entra no reductio ad absurdum, do latim, na redução ao absurdo. Deus não entra nisso. Mas qualquer tipo de palavra que não seja bíblica, pressione. Comece a pressionar. Essas pessoas que estão com a mãozinha pendurada no precipício, comece a pisar nos dedos dele. Vamos ver se eles continuam com a sua palavra. Vamos ver se a Bíblia apoia as suas mensagens até o fim. Não, é impossível. É bonitinho no começo. Tem uma graça que opera em você. Agora, com essa graça, você pode decidir se você vem ou não a Cristo. Ora, então, se você decidir vir a Cristo por causa dessa gracinha, então quer dizer que você é melhor que Adão.
Então quer dizer que Deus errou, Ele não podia ter posto Adão, devia ter posto você lá no jardim. Isso é um absurdo. A Bíblia nega que exista um terceiro estado. Ou o homem está na carne, ou ele está no espírito. Só tem essas duas. Veja as palavras do apóstolo, Romanos 8, 7 a 9. Preste atenção. Por isso, eu estou falando de Bíblia. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pendor é tendência, né? A queda, a inclinação. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. O apóstolo Paulo está dizendo, todas as pessoas que vivem na carne ele quer dizer natureza humana, natureza caída. Quem vive em sua própria natureza humana e caída, que herdou isso de Adão, sua inclinação é inimizade contra Deus. E não pode, Paulo está dizendo, não pode estar sujeita à lei de Deus. E ele conclui assim, portanto, os que estão na carne, ou seja, nessa natureza, não podem agradar a Deus. Não podem, irmãos. O que é não podem? É impossível a eles. Todos os que estão na carne, todos os que nasceram de Adão, é impossível que eles agradem a Deus. Agora veja o que ele diz para os crentes. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo habita em você? Amém. Então você não está na carne. Você não está mais na natureza de Adão. Está no sentido, né, de que nós ainda somos seres humanos. Ainda temos inclinações para o pecado. Mas agora você tem o Espírito de Deus que leva você a ter o pendor da vida e paz. Mas ele diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. As pessoas dizem assim, eu sou de Jesus. Tem até uma música, né? Eu sou de Jesus. Eu também. Tem as placas por aí, né? Vilhena do Senhor Jesus. Nada disso. A Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo não admite uma terceira via. Ou você está na carne e por isso se inclina para a inimizade de Deus e consequentemente a morte, ou você está no Espírito e se inclina para a vida e, consequentemente, a paz com Deus. Ou se inclina para a paz com Deus e, consequentemente, a vida. Como sabemos, todos nós nascemos na morte. Efésios 2:1. Para nos inclinarmos para a vida é preciso nascer de novo, do alto. Aqui mesmo em João 6, versículo 44, olha o que Jesus disse. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O que você acha desse versículo, irmãos? Meus ouvintes. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Você acha que você vai a Jesus porque você quer? Você acha que você vai a Jesus porque você realmente tem forças para isso? Jesus falou, se o Pai não trouxer, ninguém vem. Está escrito aí, na minha Bíblia, na sua, na católica. Chamou Bíblia, está escrito isso aí, em João 6,44. Deus é quem atrai você para Cristo. Deus vivifica o homem para isso, porque o homem morto não pode andar. Um passo só, o morto não pode dar. Deus vivifica o homem. Deus é quem efetua o querer sobre ele. Até o nosso querer vem de Deus. É claro que quando você está falando humanamente, e você está conversando com uma pessoa, você prega para ela, essa pessoa crê no que você pregou. Ela chora, ela se arrepende, ela fala, eu quero Jesus. Então ali naquele ambiente, parece que foi ela que quis. Mas a Bíblia mostra que não é só a parte externa. A Bíblia mostra o que está acontecendo por trás. No mundo espiritual, essas pessoas recebem a fé e o arrependimento da parte de Deus, que são elementos necessários para a conversão. Conforme podemos ver em Efésios 2:8, a fé, a graça, a salvação é um dom de Deus, é um dom de Deus. Você só pode crer se Deus te der a fé. E também Filipenses 1:29. E o arrependimento também é um dom de Deus, como diz Atos 11:18, Romanos 2:4 e 2 Timóteo 2:25. Perceba, meus irmãos, Deus não está oferecendo esses dons para quem quiser. Deus não fica que nem camelô. Olha o arrependimento, quem vai querer?
Deus não fica oferecendo, olha a fé, R$10 o pacote de fé. Não, Deus não fica oferecendo os seus dons, Deus simplesmente chega e infunde. Deus coloca dentro do homem que ele escolheu para dar a Cristo, e então este homem se arrepende e crê no Senhor quando escuta a palavra de Deus. É assim que acontece. Você pode estar dizendo assim, eu nunca ouvi falar sobre isso. É porque geralmente as pessoas pregam aquilo que está aqui, só na nossa visão. Mas eu estou pregando o que a Bíblia diz que acontece no mundo espiritual que nós não vemos. É isso que acontece. Se Deus não te der o dom do arrependimento e o dom da fé, você não vai se arrepender e você não vai crer. Que a fé e o arrependimento são um dever do homem, não negamos, é um dever. No entanto, não podemos ignorar o que a Bíblia diz a esse respeito. Ela não só diz que isso é um dever do homem, mas diz também que o homem só pode exercer esse dever se Deus lhe conceder. Jesus disse isso em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus não disse assim, sem mim, algumas coisas não podeis fazer. Não, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Ele não disse, sem mim, muitas coisas vocês não podem fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Dever moral não pressupõe capacidade. Você tem um dever moral diante de Deus, mas isso não quer dizer que você é capaz. Então, se hoje você está ouvindo essa mensagem da palavra de Deus, e você está entendendo isso, comece a pedir ao Senhor, mesmo que em seu pensamento, Senhor, eu estou entendendo e concordando com essa palavra. Eu concordo que é meu dever me arrepender dos meus pecados, mas também entendi e concordo que eu não posso, se o Senhor não me der. Então diga, me dá, porque se você de fato estiver pedindo ao Senhor para que Ele dê arrependimento, já é Ele querendo que você queira. Deus efetuando em você o querer, e depois Ele efetua o realizar, segundo a sua boa vontade. Aproveite e faz essa oração enquanto você estiver entendendo. Em último lugar, qual consolo nós podemos ter pela doutrina da graça irresistível? Que consolo isso traz para nós, cristãos? Bem, irmãos, a doutrina da graça irresistível é de grande consolo para o crente. Como a Bíblia diz que éramos cegados, melhor dizendo, pelo Deus deste século, o que nos tornava seus escravos, 2 Coríntios 4:4, deve ser motivo de grande alegria para nós sabermos que o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sem a graça irresistível, nós ainda estaríamos aprisionados no império das trevas, mas Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele, não foi você. Alguém pode dizer assim, eu saí do reino das trevas e vim para o reino de Cristo. Não, a Bíblia diz que foi Ele que tirou você de lá e te transportou. Senão você estaria lá como escravo ainda. Eu estaria lá como escravo ainda. Vejam, irmãos, na época que Paulo escreveu isto, o apóstolo, ele fala de escravo. E naquela época, escravo não tinha vontade respeitada pelo seu senhor, não. Não é igual hoje. As pessoas querem fazer uma comparação da Bíblia com os escravos daquela época com os empregados hoje, que têm carteira assinada e que pode chegar no patrão e pedir, não quero trabalhar mais, eu arrumei outro emprego, estou ganhando mais e tal. E o patrão, não, beleza, vamos fazer aqui a sua demissão. Não existia isso. Escravo naquela época, ele era uma posse do Senhor. Ele não tinha vontade. Ele até tinha, mas o Senhor estava nem aí para aquela vontade dele. Então, Paulo está dizendo o seguinte, antes você era escravo do diabo, e o diabo não respeitava a sua vontade. O antigo dominador não permitiria que você saísse da condição por espontânea vontade.
Mas o pior problema de um escravo do pecado, sabe qual é, irmãos? Não é somente que ele não consegue sair de lá. O pior problema de um escravo do pecado é que ele gosta do Senhor dele. Ninguém é escravo do pecado forçado, é? Você já viu alguém, o pecado pegando alguém e fazendo, vai pecar, e ele, eu não quero pecar, e os pecados, você vai pecar porque eu sou seu Senhor, eu estou te mandando. Você já viu essa luta? Não, nem no crente tem, quanto mais no ímpio. Não tem. Todos os escravos do pecado gostam do seu Senhor. Então você não sai de lá mesmo. Primeiro que você não pode, segundo que você não quer. Para você sair de lá, você tem que ser retirado por um outro Senhor maior do que aquele. E este Senhor chama-se Jesus Cristo. Aleluias! E quando ele vem, ele troca a inclinação do coração. E ali mesmo, dentro do reino de Satanás, você começa a odiar. Odiar as coisas do inimigo, odiar as coisas do mundo que antes você amava. E ele, como todo poderoso que é, invade o reino do inimigo, tira você de lá e o inimigo não pode fazer nada. Ele fica olhando de mãos atadas. Ei, por que está tirando este meu subserviente daqui? Por que você está tirando meu escravo daqui? E Jesus responde para ele, porque eu já paguei o preço por ele. Ele não te pertence. E Jesus arranca você do reino das trevas e o diabo não pode fazer nada. 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 Deus fez conosco como fez com Lídia, lá em Atos 16, 14. A Bíblia diz, Deus abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. Você acha que a pessoa compreende o Evangelho só no aspecto intelectual é suficiente para ela crer em Cristo? Não. Eu aposto que vocês estão entendendo tudo que eu estou dizendo. Mas concordar e se entregar é só se o Espírito Santo fizer. Só se Deus abrir. Por você, você não vai. Você pode até entender e até... Tem gente que entende e discorda. Tem outros que entendem e chegam a concordar. Mas se entregar e seguir aquilo, só se o Espírito Santo fizer. É por isso que eu não me preocupo. As pessoas falam assim, você não se preocupa em fazer apelo, você não chama as pessoas, vem aqui à frente, porque se o Espírito Santo te chamar... Eu não me preocupo, irmãos, porque o chamado externo, que é este da pregação, não converte ninguém. Agora, se o Espírito Santo chamar você, acabou. Ele já te deu outro coração. Você já é crente. Olha o que Jeremias ainda, 31 lá, como nós lemos no início, o verso 3. Olha o 18 que ele diz assim, converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. É Deus quem converte você. A graça irresistível nos consola, por quê? Porque a obra pertence a Deus. Ele foi nosso libertador, nós dependíamos dele. Quando ele decidiu nos libertar, além de nos tirar do império das trevas, ele nos deu também um novo coração para compreender e amar a sua vontade. Se alguém nos pergunta, como foi que você foi a Cristo? Como você veio a Cristo? Nós não vamos responder assim, eu fui porque meu querer. Quem vai falar isso? Eu fui porque eu quis. Não, você vai dizer, eu fui porque a graça de Deus me levou. Não uma graça prévia, que me colocava numa posição neutra, e então eu tinha liberdade para escolher. Não, não foi isso. Foi uma graça irresistível, mas uma graça que força? Não, convencedora, uma graça transformadora, o que os antigos puritanos chamavam de maravilhosa, doce graça de Deus, que mudou nossa inclinação da carne e morte para a inclinação do espírito e vida. Veja, Deus não está forçando você a vir, mas quando Ele quiser, Ele quebrará a tua resistência, e você virá chorando, você virá derretido diante do Senhor. Tem até uns metidos machão aí que não chora, mas depois quando a graça pega ele fica assim, caiu um cisco aqui no meu olho, né, Eduardo? Não? Acho que tem um bichinho aqui no meu olho. Não, é a graça que te inclinou, ela te moveu, ela trocou.
Esse coração não veio de você. Como Jesus disse a Nicodemos, ele veio do alto. É um nascimento do alto e não de baixo. Então você agradece a Deus pela graça invencível. Quando a graça irresistível te pegar, você vai dizer assim: graças a Deus pela graça invencível. Ela não nos leva ao orgulho, tá, irmãos? Eu vejo os arminianos chamando os calvinistas de orgulhosos. Claro, tem orgulhoso para todo lado, né? Tem orgulhoso entre todas as ramificações do cristianismo. Mas essa graça nos humilha, porque mostra que não está em nós nem mesmo o querer. Todo cristão verdadeiro reconhece que foi a graça que o alcançou. Até a fé e o arrependimento, que são necessários para a conversão, foram presentes da graça de Deus. Como é que você vai se orgulhar? Uma pessoa disse para mim: eu vou acreditar no calvinismo quando eu conhecer um calvinismo que não é eleito. Eu falei: mas é a base da sua fé? Conhecer um calvinista que não é eleito? Essa é a base de sua fé? A base da minha fé é a graça de Deus em Cristo que me alcançou. E se você não for salvo? Não existe se para quem tem certeza, né? Se é um advérbio de dúvida, então não se aplica a mim essa pergunta. E a minha certeza da salvação não provém da minha condição, ela provém exatamente da graça, porque a graça é o favor que eu não mereço e recebi do Senhor. E se Jeremias disse, Deus disse por Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, o que é eterno? É o que não tem começo e nem... Se Deus me amou com amor eterno, então Ele me amou desde sempre e vai me amar para sempre. Como que eu posso duvidar disso? Então, o que eu prego hoje são elementos de humildade para que Deus realize em seu coração a transformação, para que você saia dessa condenação eterna. Você pode dizer, sola gratia é um elemento das igrejas protestantes. São 5 solas, né? Sola fide, sola gratia, sola escritura, sola Cristo, sola Deo glória. Você pode dizer sola gratia, mas diga também sola Deo glória. Por quê? Porque você é salvo pela graça, mas isso dá glória para Deus somente, e não para você. Então, você pode perguntar, eu vou encerrar com essa reflexão aqui. Você pode perguntar assim, então como eu sei se eu fui alcançado pela graça? E eu lhe respondo com algumas perguntas. Agora mesmo, você sente uma inclinação para se entregar a Cristo? Agora você percebe que seus desejos estão voltados para amar a Deus e a sua palavra? Agora mesmo, depois de ouvir essa pregação, seu coração está quebrantado pela mensagem do Evangelho? Agora mesmo que eu estou lhe perguntando isso, você sente que o Senhor está lhe atraindo para Ele? Que Ele está te atraindo, Oséias 11:4, com cordas de amor? Não com cordas de cativeiro, mas amor. É isso que você sente? Se tudo você disse sim, sim, então a resposta é: a graça invencível lhe alcançou. Venha para o Senhor, lance-se em seus braços, porque o mesmo que chama é o mesmo que te sustentará por toda a vida até você chegar no céu. E é isso que vamos pregar domingo que vem. O crente alcançado é o crente sustentado, que chegará até o fim. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor.